Escolher a moldura certa para a sua pintura pode fazer toda a diferença, que isso vai até definir o tipo de cliente que você tem e também para entender como combinar com a sua pintura, ou seja, é um acabamento, né, final aí. É como se fosse uma roupa. Veja, a roupa que a pessoa veste já define um pouco das características dela. Se ela é contemporânea, se ela é moderna, se ela é clássica, se ela é o que a gente chama de clean. Então eu criei esse vídeo para você te apresentar 10 molduras diferentes e apresentar também as características de cada uma dessas molduras e dar exemplos na prática de como fazer essas composições, essas combinações. Então, sou André Maurício, artista plástico e professor de pintura. Convido você para mais esse vídeo. Vem comigo. Veja, se você vê alguém vestido dessa maneira na rua, o que você vai pensar? Nossa, que elegância, que clássico. E essa é a primeira moldura que eu vou apresentar, que é a dourada clássica. Você pode perceber, aqui vou dando um zoom aqui para a gente ver os detalhes desse tipo de moldura. É uma moldura considerada tradicional e muito sofisticada. Ela tem um uso ideal para retratos e também para paisagem. Pode até ser usada em naturezas mortas. Só que especialmente é ideal para aquelas pinturas que remetem a estilos mais clássicos. Então tem bastante detalhe ornamentado, tem também detalhes em relevo. Então esse é um tipo de moldura muito presente também nos museus de belas artes. Aqui eu tenho a Maria Madalena, que eu fiz uma tela redonda e também coloquei uma moldura dourada clássica ornamental. Mas veja bem, os estilos de moldura dourada não precisa também só ser ornamental. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pintura de um leão, que inclusive está no meu canal aqui na área de membros, lá todo detalhado o passo a passo para a pintura desse leão. E você pode observar que eu coloquei também uma moldura dourada. Só que não é aquele dourado muito reluzente, né? Um dourado um pouco envelhecido, tem alguns detalhes, né, na moldura de relevo, né, para dar essa ornamentação. E tem aqui um passepartout, que é aquele friso de uma outra cor, que foi escolhida a cor preta, para realçar o dourado. A gente sabe que o dourado do lado do preto ganha bastante vibração cromática e bastante destaque. Então essa é a primeira moldura dourada clássica. Vamos para a segunda. Pretinho básico é uma ótima opção, né? Combina com tudo. Então esse tipo de moldura, ela é considerada minimalista e moderna. Ou seja, é um tipo de moldura que funciona bem com quase qualquer tipo de arte, né? Especialmente se a pintura for colorida ou se possui muitos detalhes, né, para dar aquele contraste. Mas também é muito usada para desenhos. Aqui no caso eu estou mostrando esses dois. É uma moldura reta e lisa e sem muitos adornos. Agora só um detalhe, não sei se você percebeu que tem duas diferenças aqui entre essas molduras. Essa é uma pintura que tem esse chamado de passepartout, que é uma parte branca contrastando com o fundo do desenho. Porque já que o fundo aqui eu tenho uma parte muito escura, se eu colocasse escuro com escuro não daria um contraste. Então aqui eu tenho um pequeno passepartout feito de papel, né, nas lojas de moldura. Interessante quando é no caso de desenhos, ter um vidro antirreflexo. Aqui eu tenho esse vidro antirreflexo para proteger a moldura, o que não precisa na pintura a óleo. E aqui nós temos a moldura direta, mas por quê? O fundo é bem claro, então já cria esse contraste naturalmente. Então aqui nós temos mais um estilo de moldura, que é a preta simples e lisa. Agora vamos para a terceira opção. Bom, vamos para a terceira moldura de madeira natural. Veja, essa moldura é muito interessante para temas mais rústicos. Você quer ir, de repente, também combina com o próprio tema, né? Que o tema aqui trata-se de uma mulher fiando, então é um tema bem rústico, bem mais do interior. E tem essa característica, precisa ter uma moldura que combine. E também o ambiente, se for para uma chácara, uma fazenda, ou até mesmo para uma casa que tenha essa forma de decoração mais rústica. Então veja alguns detalhes
desta moldura, né? Ela é rústica, ela é aconchegante, ela é muito boa também para paisagens, mas assim, temas naturais, como eu disse, né? Ou então uma pintura com tons mais quentes. Os detalhes podem ser, ela pode ser mais grossa ou mais fina, né? Dependendo da intensidade que você quer dar à sua obra. Tem a pegada também mais ecológica, porque tem algumas dessas molduras que são reaproveitadas, de madeira reaproveitada, né? Dá esse acabamento que imita, inclusive, a madeira. A gente vê aqui os veios. E aqui também eu utilizei o Passepartout, porque já que a moldura é um tom meio amarronzado, ela iria misturar com a pintura que tem esse fundo também desta cor. Então foi uma forma que eu usei um Passepartout que não é branquinho, porque se fosse branquinho destacaria demais, né? Ele já é um Passepartout rústico também. Então essa foi a escolha. E eu vou mostrar também, aqui do lado tem algumas molduras que também são rústicas, mas são consideradas mais clean, porque essa é uma, pode-se dizer, um rústico clássico. Vamos ver agora o que é o rústico mais clean, que é uma moldura mais discreta. Então esta também é uma moldura, né, natural, de madeira natural, só que é mais clean. O foco aqui é fazer com que essa obra não seja apresentada somente com a tela, porque só a tela também parece que fica um pouco desvalorizado, fica um pouco sem acabamento, sabe? Então a gente coloca esse tipo de moldura, dá um realce, dá um acabamento legal, porém ela não destaca muito. E o foco aqui passa a ser única e exclusivamente a arte. Você vê que nesses dois quadros, tanto desse tigre como dessa onça pintada, a escolha foi esse tipo de moldura, mas não necessariamente só para animais, também dá certo. Veja aqui aquele Jesus da série The Chosen, né? Foi o ator aí, Jonathan Romy, que eu pintei, que interpretou Jesus nessa série. Eu também fiz a escolha dessa moldura, ou seja, eu queria só dar um acabamento mais rústico para combinar com a vestimenta dele e não mostrar a tela sozinha, né? Dar esse acabamento, até porque esse aqui é uma tela, um tipo de moldura mais larga que pega toda a lateral, formando uma espécie de caixote. Então, essa foi mais um tipo de moldura, que é a moldura mais rústica, né, de madeira, e vamos para a próxima moldura. Como eu não tinha pessoalmente aqui as obras, mas eu tinha os vídeos delas, né? São duas pinturas que eu fiz dos meus filhos aqui, né? Dos gêmeos e da Jade, minha filha, onde eu acabei moldurando com esta moldura branca, a fim de inscrevê-las, né? Em um salão de belas artes, que inclusive não foi aceito, né? As obras foram recusadas. Depois você me fala aqui na descrição o que você acha disso. Mas veja bem, é uma moldura clean e leve. É só para manter o foco na arte. É mais para dar um acabamento e não ficar apenas apresentando a obra sozinha na tela sem aquele acabamento. Então, o estilo mais clean, mais leve, suave, mantém o foco na arte. Esse é o estilo aí que proporciona essa moldura simples e branca. Bom, a quinta opção é a moldura metálica. Eu venho aqui apresentar uma moldura metálica, que foi a escolha que eu fiz para essa pintura de paisagem. A moldura metálica, ela geralmente tem uma pegada mais contemporânea, considerada também industrial. É uma boa escolha se você quiser uma moldura que pode ser ao mesmo tempo clássica, mas moderna, sem ter aquela coisa do dourado, do rococó, de coisas mais antigo, aquele clássico mais antigo. Seria como se fosse um clássico moderno, pode-se assim dizer? Bom, cada região tem as suas características e chama de uma forma diferente. Essa moldura pode ser prata, ouro, bronze, até mesmo preto, mas tem um acabamento liso, brilhante ou fosco. O legal dessa moldura é que de acordo com a posicionamento da luz, aqui a gente tem algumas combinações, né? Eu tenho um tom mais bronze, eu tenho filetes mais cinza, que remete à ideia de cimento, de repente, e tenho aqui um tom mais prateado, mais metálico, só que com uma característica mais para o lado de cinza, mais para prata. Então, essa é uma combinação muito boa, muito considerada mais contemporânea e moderna ao mesmo tempo.
E o legal que eu estava dizendo agora há pouco desse tipo de moldura é que, de acordo com a posição da iluminação, ela muda as suas características. Você viu aí que quando aproximava e distanciava, as cores iam sofrendo mudanças. E dá certo também para retrato. Essa pintura que eu fiz aqui, da Dona Maria, que é como se fosse a minha avó de coração, digamos assim, eu escolhi essa moldura porque eu fiz o fundo assim mais pincelado e aí fiz a opção de uma moldura metálica com alguns detalhes, né, com algumas colorações diferentes para dar um aspecto mais diferenciado em um retrato com outra opção. É sempre bom você ter referências de muitas pinturas suas com as diferentes molduras, até mesmo para apresentar aí para os seus clientes quando eles precisarem de sugestões para emoldurar seus quadros. Bom, então agora vamos para o próximo tipo de moldura. Bom, agora eu vou apresentar uma versão ornamental e também pode ser artesanal, né? São essas duas molduras que eu escolhi para emoldurar essas pinturas de Jesus que eu realizei. Essas molduras, elas têm um excesso de detalhes e chegam a ser mais imponentes. Elas são indicadas para arte barroca, renascentista, ou então qualquer peça que precise de uma apresentação mais grandiosa. É uma moldura com entalhes e desenhos mais elaborados, né? Então, cada uma da escolha das molduras é muito importante. Essa moldura, o diferencial dela com a clássica, por exemplo, é que ela vem a ser considerada mais moderna pela questão da cor. Você veja que ela é quase que branca, com alguns detalhes, né, de folha dourada, porém, o que predomina é a cor mais clara, que dá esse acabamento clássico para a pintura, dá um acabamento elegante, só que ao mesmo tempo é suave, sem aquela cor, de repente a pessoa não gosta muito de uma obra clássica, ou até mesmo devido ao ambiente, que é transmitir, né? Essas obras, as duas transmitem mais leveza, porque é Jesus com as crianças. E Jesus com as crianças geralmente arremete a essa questão de pureza, simplicidade, leveza. Então a leveza aqui eu escolhi por representar com molduras mais claras, mas sem perder esse detalhe da ornamentalidade aqui do conjunto, eu escolhi essas molduras artesanais, clássicas, com essa cor para criar ao mesmo tempo essa elegância, esse acabamento, mas sem também tirar o foco da pintura. Então agora vamos para o próximo estilo de molduras. Bom, uma outra opção é as molduras trabalhadas, que são semelhantes às molduras clássicas, só que são prateadas. Ao contrário das douradas, essas molduras são mais clássicas e tem alguns detalhes em prata. Veja só, combinando bem, dá um zoom aqui para a gente ver os detalhes. Essa pintura tem bastante tons prateados da peça, então a moldura tem também esse detalhe prateado. Na verdade é uma combinação de várias formas, né? Aqui a gente percebe o envelhecido, alguns tons assim de enferrujado, tem alguns detalhes clássicos de ornamental e tem esse contraste com o passepartout branco, com o friso prateado, enfim, esse passepartout branco dá uma certa combinação aqui com a xícara também, enfim. Quando for colocar molduras, sempre pergunte também aí a pessoa que te atenda, geralmente ela tem algumas dicas para te dar. E é como eu disse, é sempre testar. Aqui eu tenho essa outra opção também, ó, onde eu coloquei do lado que foi natureza morta e nesse foi um retrato, onde eu fiz o uso desta moldura também, né? A mesma é um prateado que a gente pode dizer prata envelhecido, porque lembra um pouco os tons de cobre, né? Tem esses trabalhos e dá esse contraste com o passepartout, destacando com a pintura, já que o fundo também trata-se de um fundo escuro. Então essas são mais duas molduras que eu venho apresentando aqui dentro dessa pegada assim mais prateada, que também é uma opção de você utilizar nos seus quadros. Agora vamos para o próximo tipo de moldura. Bom, agora eu vou falar sobre a moldura minimalista de alumínio, que são essas duas opções aqui. É claro, tem várias outras cores também. E assim, não pode confundir com a moldura metálica, porque a metálica ela não é minimalista. A característica principal desse tipo de moldura é a espessura.
ela é bem fininha, só para criar um acabamento mesmo, bem, como que a gente diz, minimalista, é uma coisa simples e discreta. Aqui eu tenho duas opções. Esta primeira opção, né, ela se apresenta em cores prata, dourado ou até mesmo como se fosse a própria cor do alumínio mesmo. Aqui eu tenho a cor dourada, porque a ideia aqui para mim foi criar uma composição harmônica com a pintura. No outro caso aqui, ó, da pintura de Nossa Senhora do Silêncio, né? Inclusive essa obra tem aqui no canal disponível, todo o passo a passo dela. Eu escolhi a moldura minimalista metálica prateada, porque dessa forma eu criei um contraste. Veja como quando a luz vai pegando determinados ângulos, vai criando um brilho todo especial. Então essas são molduras interessantes de se colocar. E também há um fato importante da gente observar, a questão financeira. Os quadros que você vai moldurar é para você, é para uma exposição, é para um cliente, tudo isso tem que entrar na conta, né? Pois veja bem, eu tenho que moldurar 5 ou 6 telas, isso vai ter um custo alto. Então eu vou pôr algo mais simples ou vai ser uma coisa mais ornamental, tudo isso também tem que ser levado em consideração. E se você vai escolher a moldura e para o seu cliente, nada mais normal e comum do que você repassar os custos da moldura para o seu cliente. Então agora vamos ver a próxima moldura. Bom, uma opção muito bacana é a moldura com textura. Então veja bem, esse aqui é um retrato da Gabrielle Coe, é um estudo cópia que eu fiz do artista plástico aí francês, né, que já faleceu, o Bouguereau, e eu fiz a escolha de colocar esta moldura que tem essa textura, com o Passepartout também tem essa textura. Porque a ideia que eu quis dar foi de dar o contraste aqui com o tecido dela, essa parte do tecido da roupa, e a suavidade e a leveza do retrato, né? O cabelo dela, as mechas do cabelo, principalmente a questão da roupa, a delicadeza. Então, essa moldura é uma moldura que não dá muito certo com muitos temas, mas ela combina bem com algumas pinturas que você queira complementar algum aspecto presente na pintura, que no caso aqui é a roupa que ela está vestindo, mais a leveza e a suavidade do cabelo. Aí eu combinei, né, uma moldura escura, não preta, um pouco mais tabaco, pode-se assim dizer, com alguns detalhes trabalhados em prata, combinando com esse Passepartout para criar esse contraste, criar essa combinação. Então essa foi mais uma opção de moldura que pode usar. É bacana essa que ela tem esse aspecto mais de tato, que a pessoa que vai ver esse quadro, a primeira sensação que vai ter, a vontade que vai ter é de passar, de tocar a moldura para sentir essa textura. Então agora vamos para a nossa última opção de molduras. E a última moldura que eu vou apresentar aqui para você é a moldura colorida. Ela pode ser aí alegre e vibrante. Combina muito bem com pinturas de bebês, porque para quarto de bebê a gente pode combinar aí de acordo com a decoração do quarto ou combinar de acordo com a pintura em si. Veja, aqui eu tenho o retrato da menina que tem, né, o seu gorro aqui que é mais os tons vermelhos, mais rosado. Eu tenho essa moldura vermelha para complementar, para criar uma harmonia aqui com a pintura. E aí eu fiz a escolha aqui do Passepartout branco, porque aí o Passepartout com essa moldura cria esse contraste. Já nesta outra pintura aqui do menino, né, eu fiz uma escolha semelhante, só que com a cor azul, para combinar com um gorrinho azul. Então veja só, é uma opção muito bacana, dá certo muito para esse tipo de pintura, cria um aspecto assim de pureza, pois são as cores puras, sem mistura, sem combinações, sem adereços. No mais aqui vai destacar mesmo é a pintura e dá só uma ideia de complemento para a pintura. Então essa foi a 10ª moldura. Já viu aqui, ó, os primários aqui, azul, vermelho e amarelo. Bom, esses foram os 10 básicos tipos de moldura. Agora a partir disso você pode aí ter um ponto de partida para escolher suas molduras. Lembrando, é claro,
Existem muitas outras opções, às vezes de loja para loja de molduras você vai encontrar nomenclatura diferente, então não se apegue muito aos nomes. E agora eu quero a sua opinião. Qual dessas 10 molduras que eu apresentei que você mais gostou? E outra coisa, essas duas pinturas eu fiz de encomenda para alguns clientes e filmei o passo a passo, tá aqui na minha área de membros, de forma exclusiva para quem é membro. Caso você tenha interesse em se tornar membro e ter acesso a essas duas pinturas, pode se tornar membro também, será muito bem-vindo à nossa comunidade. Mas o que eu queria pedir também é o seguinte: se você fosse para emoldurar esses 2 quadros para entregar para o cliente emoldurado, ele falou, não, eu quero que você já me entregue pronto, já na moldura. Qual tipo de moldura dessas que eu apresentei que você escolheria para essas duas pinturas? No mais é isso, muito obrigado pela sua atenção até o final de mais um vídeo, a gente se vê na próxima, um abraço. Gravar vídeo. Ah, já foi? Ah, desculpa então. Bom, agora eu vou falar sobre a moldura minimalista de alumínio.